Hoje eu vou falar sobre o mestre, o professor, aquele que te ensina o Kung Fu. Talvez você já tenha treinado arte marcial e com certeza você aprendeu com alguém. Mas mesmo se você nunca treinou, você já viu nos filmes a figura do mestre, aquela pessoa muito sábia que vai passar todo o conhecimento para você. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a relação que a gente tem que ter com o nosso professor de arte marcial. Sempre com medo. Miyagi odeia luta. Mas você gosta de karatê. E daí? Daí que karatê é uma luta, você treina pra lutar. Isso é o que você pensa? A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente fala sobre professor e aluno é justamente essa importância dessa figura que vai te passar um conhecimento, né? Vai ensinar você a fazer alguma coisa, né? Porque você não sabe e ele já tem mais experiência. Então essa é uma coisa muito legal. E no Kung Fu e na arte marcial, isso é muito importante, muito tradicional. Essa relação que você tem com o seu professor, com aquela pessoa que vai te ensinar a arte marcial. Não, eu não posso aprender mais a lutar com a direita, não. Mas como é que não pode? Não existe não pode. Não existe não pode. Senão ele vai deixar você mais feio do que agora. Olha, você começa a lutar com a direita e de repente muda. E isso vai ficar na história. Mas primeiro tem que conseguir velocidade. Uma velocidade incrível. Nós precisamos dela. Precisamos de uma velocidade dos infernos. Só que hoje eu queria falar para você sobre algumas coisas que são positivas, né? Que a gente acha que são legais, mas talvez discutir, né? Questionar alguns pontos que podem não ser tão significativos, importantes ou até nem tão positivos, né? Vamos lá. Primeira coisa, essa figura do mestre, né? De idolatrar uma pessoa, de achar que, nossa, esse mestre é sensacional, ele sabe tudo, ou ele é invencível. Eu vou falar para você, isso não existe. Não existe. O professor de Kung Fu, o professor de arte marcial, ele é um ser humano, né? Ele erra, ele falha, se for um bom professor, ele faz o melhor que ele consegue, ele está constantemente aprendendo. Ele deve ainda treinar, ele deve ainda aprender, porque isso faz com que ele continue trilhando o caminho da arte marcial. Kung Fu está em tudo o que fazemos, Jody. Está na forma de botar casaco, de tirar casaco. E na forma como tratamos pessoas. Porque tudo é Kung Fu. Só que no mundo do Kung Fu, no mundo da arte marcial, é muitas vezes comum os alunos acharem, né, que o mestre é essa figura intocável. Ah, esse é o meu mestre, o meu mestre. E muitas vezes eles repetem coisas sem entender muito bem por quê. Essa relação do professor com o aluno, até na cultura chinesa, no Kung Fu, ela tem um nome muito legal, que é Sifu, ou Shifu, que significa pai. Então a escola de arte marcial seria uma família e o professor é o seu pai lá dentro. Mas, como eu falei, o pai não sabe tudo, né? O pai às vezes não acerta todas as coisas. Então quando a gente tem essa relação com o aluno, eu costumo falar bastante que o mais importante é essa relação humana, né? Então eu estou tentando ajudar o aluno e não eu estou de cima para baixo falando para ele o que é certo. Porque o Kung Fu é uma coisa individual, né? A arte marcial é sua. Você está praticando, você está treinando e o professor é aquele que vai te ajudar a desenvolver o seu Kung Fu. Você vê que essa já é uma forma de olhar para a figura do professor com mais, por parte até do professor, com mais humildade. Falar assim, não, eu não sou mais do que você. Talvez eu trilhei um caminho um pouco antes, né? Aprendi algumas coisas, passei por isso antes e posso te falar, ó, isso é legal, isso é uma dica boa para você aprender mais, isso aqui eu evitaria porque na minha experiência foi assim. Totalmente diferente. Não diferente é, só diferente em sua mente. Você desaprender o que aprendeu precisa. Está certo, eu vou tentar. Não, tente não. Faça. Ou não faça. Tentativa não há.
Mas aí a gente pode pensar em mais coisas legais, né? O aluno, primeira coisa, ele vem nessa trajetória junto com o professor, mas ele provavelmente vai fazer coisas diferentes do professor. E é por isso que na história da arte marcial existem linhagens diferentes, nos estilos, né? Artes marciais diferentes, porque muitas vezes um professor teve vários alunos e um desses alunos tinha mais habilidade em uma parte da arte marcial, desenvolveu uma nova técnica, criou um novo estilo, e isso, ao longo do tempo, foi muito positivo, né? Cada um desenvolveu uma coisa diferente. Agora, o que a gente tem que ter clareza, né? Então você pode inventar a sua arte marcial? Vou falar para você, até poderia, mas você tem que ser honesto. Quem foi seu professor? Quem te ensinou? O que ele te ensinou? O que é seu? O que você está falando para uma outra pessoa que você desenvolveu? No Kung Fu é muito importante essa tradição, né? Essa linhagem. Eu aprendi com o meu professor, que aprendeu com o professor dele, e isso tem que ser sincero, né? Eu não posso mentir, eu não posso inventar o mestre que eu aprendi. Eu aprendi com o mestre chinês que veio, mas ele não ensinou quase ninguém, ele é secreto, é um Kung Fu que ninguém... Não, isso talvez você conheça alguém que fala alguma coisa nesse sentido, muito provavelmente não seja verdade, né? Agora, se você aprende com alguém alguma coisa, desenvolve, essa pessoa te ajuda, né, a treinar, a melhorar. Essa é a relação que você tem de professor e aluno. E dentro do Kung Fu, dentro da arte marcial, como eu falei, isso é uma coisa muito importante. É uma das coisas que a gente considera nessa série de vídeos que a gente está fazendo como um dos pilares do Kung Fu, né? Uma das coisas mais importantes na arte marcial. A relação que você tem com o seu professor, com aquele que veio antes de você, que aprendeu um pouco antes de você e hoje passa para você o conhecimento através dessa relação humana, né? Por isso que eu acho que o respeito, ou tudo que você prega no Kung Fu, ele tem duas vias. Não adianta você falar, esse aqui é o meu mestre, eu respeito ele, e ele não é uma pessoa legal, e ele não é uma pessoa que respeita os alunos. Não treinamos a compaixão aqui. Compaixão é para os fracos. Aqui, na rua, na competição, um homem os desafia. Ele é o inimigo. O inimigo não merece compaixão. Qual é o problema, Sr. Lawrence? Então, essa é a principal mensagem que eu queria passar para você nesse vídeo, essa reflexão. Será que a figura do mestre, né, não pode ser substituída muitas vezes por uma relação importante entre duas pessoas? Agora, existe respeito, existe tradição, existe hierarquia no Kung Fu? Claro que existe, né? Legal essa reflexão? Isso não é só no Kung Fu, não. Isso com certeza aparece no Karatê, aparece no Taekwondo, aparece em outras artes marciais que tem essa história, né, parecida com o Kung Fu. E pensando nessa parte da hierarquia do Kung Fu, não só a figura do professor é importante, né? Muitas vezes aqui no treino, os colegas, as pessoas que já treinam há mais tempo, né, que a gente chama aqui de Sirin, ou os alunos mais graduados, eles ajudam muitas vezes quem está chegando, né? São um exemplo, eles são pessoas que estão lá do lado e dão dicas, e treinam junto, e facilitam o aprendizado de quem está chegando. Então aí entra mais uma vez aquela história da família, né? Da relação familiar que a gente constrói aqui dentro. Na relação positiva. Esses alunos mais velhos são chamados, na terminologia aqui chinesa, de irmão mais velho, de irmã mais velha, e como se realmente eles fizessem parte desse aprendizado, né? Junto com o professor, junto com o pai, junto com o Sifu. Legal, né? Eu acho que essa relação humana, mais uma vez, é a parte mais importante do nosso aprendizado aqui dentro, para você desenvolver o seu Kung Fu. E para finalizar, mais uma vez, eu convido você a se inscrever no nosso canal e acompanhar os nossos vídeos, porque a gente sempre traz aqui no YouTube ideias, reflexões, técnicas, coisas interessantes para você treinar em casa, né? Nossa relação talvez não seja de professor e aluno direto, mas a minha ideia é ajudar você também a desenvolver o seu Kung Fu. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e nos encontramos no próximo. Kin Lai.